palavra o senador Jorge Cajuru. Inicialmente, Deus e saúde a todos e todas aqui presentes, e todos e todas posso chamá-los de amigos e amigas, e evidentemente a pátria amada. Justifico, doutor Zanin, que não foi nada pessoal, eu apenas mantive a coerência de como não recebi pessoalmente os indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sendo vice-líder do governo Lula aqui no Senado, eu também não lhe recebi. Repito, nada pessoal. Aproveito para voltar a lamentar que esteja no freezer desde 2019, não de agora, uma PEC de minha autoria em que proponho para os ministros do Supremo Tribunal Federal a idade mínima de 55 anos, a máxima de 75 anos, o tempo de mandato de 12 anos, e aí vem a ferida. O fim do direito monocrático do presidente da República escolher ministro do Supremo Tribunal Federal. Na minha PEC, proponho um Conselho Nacional respeitado moralmente, juridicamente, reconhecido, que ele fizesse a escolha e, posteriormente, houvesse aqui a nossa sabatina. As perguntas. O senhor é advogado, prestes a se tornar ministro-juiz da principal corte brasileira. Gostaria de saber o que o senhor considera a maior qualidade de um advogado e, a seu ver, qual deve ser o principal atributo de um magistrado. Segunda colocação. Queria ouvir a opinião do senhor sobre a chamada judicialização da política. Tem crescido o número de ocorrências em que parlamentares e partidos políticos recorrem ao judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, para contestar medidas do Executivo, investigar adversários e evitar derrotas no Congresso. Há quem ache isso normal, por entender que Legislativo e Judiciário têm uma relação simbiótica. Outros dizem que tem mais a ver com o receio por parte dos políticos de adoção de medidas que possam causar impacto negativo diante da opinião pública. Qual a opinião de Cristiano Zanin? Terceira, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que mudou o patamar civilizatório brasileiro, foi elaborada num momento histórico de redemocratização da Península Ibérica e da América Latina. Inspirado pelos ideais democráticos, os constituintes de 1987/88 elaboraram um texto constitucional considerado dos mais avançados na defesa da democracia, das liberdades civis e dos direitos individuais, sociais e coletivos, bem como no que diz respeito às garantias individuais e processuais a esses direitos e liberdades. Vossa Senhoria, na sua trajetória profissional como advogado, se notabilizou pela defesa plena das garantias processuais, especialmente em matéria de processo penal. Todavia, sabemos que parte expressiva da população brasileira nem sempre possui recursos para fazer valer as garantias processuais. No seu entendimento, o que o Poder Judiciário, em particular o Supremo Tribunal Federal, ao lado de instituições como a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, ainda podem realizar para que as garantias processuais alcancem também as pessoas mais carentes? Para concluir,
Outra justa aspiração dos brasileiros, ao lado do acesso às garantias individuais e processuais, seria um poder judiciário mais célere, uma justiça que não tarde. Eu mesmo, preocupado com essa reivindicação, apresentei aqui o projeto de lei número 1431 de 2021, que determina a prioridade de tramitação em todas as instâncias para ações penais que apurem crimes contra a administração pública e para ações civis por atos de improbidade administrativa. O referido projeto de lei de minha autoria recebeu parecer favorável da Comissão de Segurança Pública por unanimidade, via relatório do irretocável senador Alessandro Vieira. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania ainda não há um relator designado. Vossa Senhoria, quais suas ideias para que o Poder Judiciário seja mais ágil e possa atender ao que lhe perguntei? Agradecidíssimo presidente Davi Alcolumbre, como sempre, cumpriu o tempo. Respondendo às perguntas feitas pelo eminente senador Jorge Cajuru. Senadora, na minha visão, as qualidades de um advogado devem ser a pugnacidade e a persistência. O advogado sempre deve acreditar na causa em que está constituído. Penso que essas características são fundamentais para que o advogado desempenhe o seu papel na defesa do direito que ele está buscando e, sobretudo, no papel que a Constituição da República, no seu artigo 133, prevê o advogado como indispensável à administração da justiça. E por isso também que o ordenamento jurídico coloca o advogado no mesmo patamar dos demais atores do processo. O advogado não está abaixo do juiz ou do Ministério Público. Ele está no mesmo patamar e deve, na minha visão, atuar, como eu disse, com pugnacidade e persistência para defender os direitos e interesses do seu constituinte, que, em última análise, ele está defendendo também a própria sociedade contra arbítrios e ilegalidades. Já o magistrado, ao meu ver, deve prezar pelo equilíbrio e pela temperança e pela posição equidistante, ou seja, a mesma distância das partes. Então, o advogado não pode estar vinculado a uma parte ou a outra, não pode estar prestando mais atenção no que diz uma parte em detrimento da outra. O magistrado tem que, na minha visão, ouvir em condição de igualdade as duas partes e, de forma equidistante, formar o seu juízo, formar a sua convicção, sempre com muito equilíbrio na atuação. O magistrado, na minha visão, não é um protagonista, não deve ser um protagonista do processo, mas sim alguém que vai, com muito equilíbrio e temperança, coletar os argumentos nos autos e proferir a sua decisão, seguindo sempre a Constituição e as leis. A questão da repercussão da opinião pública nos processos é um tema que temos que efetivamente prestar atenção, porque evidentemente que a opinião pública ela tem a legitimidade, né, de se inteirar dos processos, de participar das discussões públicas, mas muitas vezes ela não tem conhecimento do conteúdo dos autos ou das questões técnicas que estão em discussão. Então, é preciso efetivamente ter muito cuidado para que a voz da opinião pública não seja
uma voz determinante no julgamento de um processo ou de uma causa. Ao meu ver, o que deve ser determinante é o conteúdo dos autos e o que diz a Constituição e as leis. O julgador, ele não está numa posição de ter que agradar a opinião pública. Ao contrário, muitas vezes ele tem que ser contramajoritário, justamente para poder assegurar o que diz a Constituição e o que diz as leis. Em relação ao problema, né, da falta de acesso de uma ampla camada da população à justiça ou até mesmo aos recursos previstos em lei. Efetivamente, também é uma realidade no nosso país, tanto na área civil como na área criminal. Nós temos um dado na área criminal que é um dado relevante. Hoje, o país tem cerca de 700 mil presos e cerca de 30% são presos ainda em condição provisória, sem o julgamento do mérito da acusação. Então, isso efetivamente corrobora a preocupação de Vossa Excelência e eu penso que todas as instituições devem pensar conjuntamente como enfrentar esse problema. Eu já tive a oportunidade de conversar com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, aqui presente, inclusive, a quem cumprimento, sei que a própria Ordem dos Advogados tem algumas ideias para ofertar aos poderes como forma de tentar, enfim, superar ou minimizar esse problema da falta de acesso da população ao judiciário ou aos recursos previstos em lei. Então, são medidas que eu acho que não há uma solução única, mas os poderes, com diálogos institucionais, talvez possam encontrar formas de minimizar esse problema. A questão da celeridade processual, efetivamente, também é uma demanda da sociedade, porque muitas vezes o jurisdicionado vai à justiça, vai ao Poder Judiciário buscar uma solução e essa solução, às vezes, chega tarde demais. Às vezes pode chegar depois de 1 ou 2 décadas. Evidentemente que essa decisão ela não está dentro da realidade do empresário ou do jurisdicionado que precisa, muitas vezes, de imediato, de uma decisão judicial, de um pronunciamento do Poder Judiciário. Já existe na nossa legislação, aprovada por este Congresso, a previsão da celeridade processual, né? Inclusive estabelecendo algumas regras no Código de Processo Civil para que ela seja observada. Então, temos ali, por exemplo, o julgamento em ordem cronológica dos processos, dentre outras medidas que foram estabelecidas por este Congresso Nacional. De qualquer forma, como Vossa Excelência disse, e acho sempre válido, talvez possa ser o caso de aprimorar a legislação, estabelecendo temas que sejam que demandem uma resposta mais rápida do Estado juiz. E aí, esse Senado, né, com toda a qualidade e competência, certamente buscará, identificará esses temas a fim de incorporá-los à legislação vigente.